Decisão tomada no Vasco, muitas mudanças para o jogo contra o Audax no meio de semana pela Copa Sul-Americana. Renato Gaúcho elogia o seu grupo, exalta o time e a sequência do Vasco no Campeonato Brasileiro. Vamos falar sobre isso, vamos falar também sobre o jogo de ontem, né? Ainda repercutindo o que aconteceu ontem no Maracanã, o empate do Vasco ali no finalzinho contra o Flamengo. Se você tá chegando aqui agora, meu amigo, a sua primeira vez, eu me apresento, eu sou o Juninho, esse aqui é o canal Machão da Gama e todos os dias a gente fala sobre o nosso Vasco da Gama aqui em duas edições, uma na parte da manhã, outra na parte da tarde, início de noite. Essa aqui é a segunda edição. Se você ainda não é um inscrito, se inscreva, a sua inscrição é muito importante aqui no canal, beleza? E claro, seu like também é importante para o vídeo ser indicado para mais vascaínos aqui na plataforma. Tamo junto? Deixou o seu like, se inscreveu? Depois da vinheta a gente fala muito sobre o nosso Vascão aqui. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo, vamos naquele pique, direto para os assuntos, sem enrolação, vamos falar de Vasco da Gama. E vou começar ainda repercutindo a partida de ontem. Ontem o Vasco fez um bom jogo, né, contra o Flamengo. O Vasco teve mais posse de bola, o Vasco teve mais finalizações e poderia até ter saído vitorioso lá do Maracanã. Se tivesse ali mais 5 minutinhos, né? Se tivesse mais 5 minutinhos de acréscimo, o Vasco viraria o jogo, porque o Flamengo tava todo acuado ali na parte final. Depois que o Vasco fez o primeiro gol, né? O Flamengo sentiu bastante aquele gol, o Vasco foi pra cima, conseguiu um empate com o Hugo Moura. O Hugo Moura que beijou a camisa, hein? Tá aparecendo aí na sua tela. O Hugo Moura beijou a camisa, ele que é cria do Flamengo. Demonstrou aí bastante respeito, né, pelo Vasco da Gama, beijou a Cruz de Malta, agora tá oficialmente convertido, hein? Agora, Hugo Moura, não tem mais volta, tá oficialmente convertido. Mas enfim, voltando, cara, o Vasco pressionou bastante ali na reta final e conseguiu um empate no último lance, né? Se tivesse mais 5 minutinhos, o Vasco conseguiria essa virada aí contra o Flamengo. Então, assim, uma boa atuação do Vasco e é essa postura que a gente deseja para os próximos clássicos, né? Que o Vasco tenha a mesma postura, que o Vasco vá para cima do Flamengo, que o Vasco não se acovarde, que o Vasco não tenha medo, né? Que vá para cima do Flamengo mesmo, como foi na reta final desse último jogo. É isso, acho que é parabenizar mesmo o grupo pela entrega, pela recuperação no jogo de ontem. Dava para ter saído com os 3 pontos, mas da forma que foi, o empate no finalzinho, o ponto não foi ruim, né? O Renato Gaúcho elogiou bastante o grupo dele, exaltou muito o time, a recuperação no jogo de ontem e principalmente o desempenho do Vasco contra os times da parte de cima da tabela. Confira o que disse o Renato Gaúcho. Sempre tá comigo. Não é escalação, não. Não é escalação, não. A escalação tá sempre na minha cabeça. Não era escalação. Esse papel, vocês sempre vão ver esse papel nas minhas mãos durante os jogos. Muito difícil não estar com aquele papel. Não. Não. Segredo. Quanto ao meu trabalho, eu ouço tanta coisa ali fora, mas eu procuro sempre exaltar o meu grupo. Meu grupo, o resultado de um jogo depende dos jogadores. Eu converso, eu fico lapidando os jogadores, fico ensinando da melhor maneira possível, independente dos jogadores de cada posição. Procuro treiná-los na parte técnica e tática, principalmente. E quem entra em campo são eles. Eles que precisam dar resposta. A minha parte eu faço. Mas quem entra em campo são os jogadores. E eles têm desempenhado bem os nossos treinamentos, os nossos pedidos. Nós não temos um time perfeito. Quando eu cheguei aqui, muita gente me criticou, que eu digo meus amigos, não vai, que o grupo do Vasco é muito ruim, não vai, que você vai se ferrar, não vai, que o time vai brigar, de repente vai cair para a segunda divisão, não vai. Eu falei para eles o que hoje eu estou falando para vocês. Eu gosto de desafios. O importante, o jogador ele tem que acreditar nele. É isso que eu coloco na cabeça deles quase que todos os dias. Eles precisam ter a confiança que eu dou para eles jogarem, com personalidade, confiança. Eu assumo todos os erros. Eu só quero que eles joguem livre, leve, soltos, com responsabilidade. Então, o Vasco não ganhou todos esses pontos aí, principalmente na situação que se encontrava à toa. Isso é um trabalho, mas é um trabalho de equipe. Mas o mais importante de tudo é aquilo que eu falei para você. É o que eu passo para eles que entram em campo e desempenham. Então, eles têm que... E se eles acreditarem ainda mais neles,
Pode ter certeza que a gente vai subir ainda mais na tabela. O que não pode é que de vez em quando eles acharem que não vai dar. Não, vai dar sim. Vamos brigar, vamos lutar, vamos se entregar, vamos ter atitude dentro do campo e depois no final a gente vê o que deu. Mas o que a gente não pode desanimar é se entregar. Foi o que aconteceu hoje. Eles não se entregaram em momento algum e sem dúvida alguma hoje nós conseguimos esse empate aí, depois de estarmos perdendo por 2-0, um time que vai brigar pelo título. Teu companheiro aqui mesmo falou, teu colega, que o Vasco não perdeu para ninguém lá do G4. Não perdeu para ninguém. Bom, se não perdeu para ninguém, eles têm que continuar acreditando ainda mais neles. Eu treino eles desempenham dentro do campo. Porque não é qualquer time que está lá no meio da tabela, como é o caso do Vasco hoje. Peguei o Vasco 1 ponto e hoje nós pegamos todos os clubes, teoricamente até o momento, do G4 e praticamente a gente não perdeu, né? Então é mérito do nosso grupo. Tá aí, esse foi o treinador do Vasco, Renato Gaúcho, que não vai pro jogo contra o Audax italiano. O Vasco já viajou no dia de hoje, o Vasco já embarcou pro Chile, com muitas reservas, muitos jogadores do Sub-20, daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso, e Renato Gaúcho suspenso, não viajou, né? Acho que já não viajaria, nem se tivesse à disposição. Então, suspenso aí que ele não vai mesmo. E antes de eu falar aqui dessa viagem dos relacionados do Vasco, né? 11 jogadores do Sub-20 relacionados, vou falar rapidinho com você aqui da Flashcore, que é parceira aqui do canal Machão da Gama, e você pode pegar bônus das principais casas de apostas lá no site da Flashcore, na central de apostas. Tem um link aqui na descrição desse vídeo, é só você clicar que você já é direcionado. É claro, tem que ser maior de 18 anos e é claro, jogue sempre com responsabilidade, mas tem as melhores dicas, as melhores super odds e os melhores bônus lá na central de dicas e apostas do aplicativo Flashcore. O link tá aqui na descrição desse vídeo. Mas, enfim, meus amigos, eu sei que você quer a lista de relacionados do Vasco para esse jogo contra o Audax italiano. E o Vasco embarcou no início da tarde de hoje para o Chile, onde vai enfrentar o Audax italiano pela 4ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A comissão técnica do Vasco manteve o planejamento e não relacionou a maioria dos jogadores titulares, tá, para esse jogo. A maioria dos titulares nem relacionados foram. Do time que iniciou a partida contra o Flamengo ontem, apenas Paulo Henrique, Lucas Piton e Barros estão na delegação que viajou para Santiago. Parte do grupo de reservas que entrou no decorrer do jogo também foi poupada. Spinelli e Nuno viajaram, enquanto Adson, Hugo Moura e Andrés Gomes ficaram no Rio de Janeiro. O grupo é formado pelos jogadores que estiveram no banco de reservas no último jogo do Vasco contra o Flamengo e foi reforçado com 11 jogadores do Sub-20. São eles: Alisson, André Fernandes, Avelar, Bruno André, Breno Vereza, Gustavinho, Felipe Gabriel, Ramon Rique, Samuel Jesus, Wallace Falcão e Zucarello. Todo mundo sabe que o foco, né, do Vasco e da comissão técnica é o Campeonato Brasileiro. A equipe titular vai seguir normalmente a rotina de treinos no CT Moacir Barbosa, visando o compromisso de domingo contra a equipe do Atlético Paranaense em São Januário. Vou trazer aqui a lista dos relacionados, né, a lista completa do Vasco que viajou para o Chile. Goleiros: Daniel Fusato, Pablo e Felipe Gabriel. Léo Jardim nem foi relacionado. Zagueiros: Saldívia, Lucas Freitas, Wallace Falcão e Bruno André. Laterais: Paulo Henrique, Lucas Piton, Breno Vereza, Avelar e Alisson. Meias: Barros, Tietê, JP, Samuel Jesus, Gustavinho, Ramon Rique, Matheus França e Zucarello. Atacantes: Spinelli, Inestrosa, Nuno Moreira e Andrei Fernandes. Vamos tentar bolar uma escalação aqui, vendo essa lista de relacionados? Acho que o Vasco deve ir com Fusato no gol, na lateral direita Paulo Henrique, na lateral esquerda Lucas Piton. A dupla de zaga deve ser Saldívia e Lucas Freitas. O meio, acredito que será Barros, Tietê e JP. Na frente deve ir com Nuno Moreira, Inestrosa e Spinelli. Acho que essa deve ser a provável escalação do Vasco, que sinceramente é suficiente para ganhar do Audax italiano, hein? É isso, meus amigos, vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva. Até a próxima, fui!